Você sabia que vírus podem infectar uns aos outros? Esse fenômeno fascinante se chama virusfagia, onde pequenos vírus, conhecidos como vírus fagos, dependem de vírus maiores para se reproduzirem. Um exemplo é o vírus Sputnik. Esse é um tipo incomum de vírus fago, que astutamente usa os mecanismos de reprodução de um gigantesco vírus chamado mimivírus. Em vez de se reproduzir sozinho, o vírus Sputnik utiliza o mimivírus para criar novas cópias de si mesmo. Essas relações são semelhantes a um parasita que depende de um hospedeiro, onde o vírus maior faz todo o trabalho pesado. Os vírus fagos podem ser muito úteis, pois às vezes ajudam a controlar populações de vírus prejudiciais, limitando sua disseminação. Estudar como essas pequenas criaturas interagem desafia nossa compreensão tradicional da biologia viral e abre novas direções para pesquisas em virologia e controle de doenças. Quem diria que o mundo dos vírus poderia ser tão complexo? Você sabia que o 5 é único? É verdade. O número 5 se destaca na matemática, pois é o único número primo que termina em 5. Mas o que é um número primo? Um número primo é um número inteiro maior que 1, que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Assim, embora outros números como 2, 3 e 7 façam parte do clube dos números primos, o 5 tem uma vantagem especial. Se você olhar os números de 1 a 10, verá que 2, 3, 5 e 7 são primos, mas apenas o 5 termina em 5. Por que isso é importante? Essa singularidade gera conversas interessantes sobre numerologia e padrões matemáticos. O número 5 mostra como a matemática pode ser surpreendente e cheia de peculiaridades. Talvez da próxima vez que você olhar para os números ao seu redor, os veja de uma nova maneira. Você já se perguntou como esses números primos podem esconder segredos interessantes? Você sabia que Emma Chamberlain se desfez da maioria de suas coisas? Em um passo ousado que surpreendeu muitos, Emma, uma influenciadora popular com 15 milhões de seguidores no Instagram, decidiu se livrar de 90% do seu guarda-roupa. Essa decisão veio do seu desejo de se afastar do ciclo interminável da moda online, um mundo que muitas vezes leva as pessoas a comprar e descartar roupas constantemente. Ao reduzir seu guarda-roupa, Emma não apenas simplificou sua vida, mas também fez uma declaração sobre a importância da sustentabilidade. Ela quer inspirar seus seguidores a refletirem sobre a moda rápida e seu impacto no meio ambiente. Com contratos de marcas como Louis Vuitton e Cartier, Emma continua sendo um ícone da moda, mas agora desafia as normas do consumismo. Sua atitude levanta uma questão importante. Podemos abraçar nossa individualidade sem cair na armadilha das tendências? Vamos repensar nossa relação com a moda. Surpreendente, mas a política de peso da Nova Zelândia afeta vistos para residentes. Este país insular tem uma abordagem única em relação à saúde, que pode influenciar a obtenção de residência. De acordo com suas regras de imigração, pessoas com índice de massa corporal, IMC, acima de um certo limite podem ter o visto negado. Isso significa que, para alguns candidatos, o peso pode ser um fator decisivo para o futuro deles. A política visa promover a saúde, reduzir custos com saúde e manter uma população saudável, mas gerou controvérsias e histórias reais de pessoas que foram negadas por causa do peso. Críticos afirmam que essa prática pode ser discriminatória e não leva em conta as circunstâncias individuais. Já os apoiadores acreditam que isso incentiva um estilo de vida mais saudável. No fim das contas, essa política levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre saúde e inclusão. É justo julgar as pessoas pelo peso no contexto da imigração? Você sabia que as narvais têm um chifre mágico? Essa característica incrível é, na verdade, um dente aumentado, que aparece principalmente nos machos. Imagine um dente que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Mas esse chifre não é só sobre o tamanho. Ele possui cerca de 10 milhões de terminações nervosas, tornando-o extremamente sensível. Cientistas acreditam que essa capacidade sensorial ajuda as narvais a detectar mudanças no ambiente, incluindo temperatura, pressão e até salinidade da água. Embora a maioria dos machos tenha um chifre impressionante, alguns têm 2. Ao mesmo tempo, alguns indivíduos podem não ter chifres. Essas criaturas marinhas misteriosas vivem nas águas geladas do Ártico, e seus chifres são frequentemente associados a lendas e mitos, muitas vezes chamados de unicórnios do mar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas baleias únicas, lembre-se de que seus chifres incomuns não são apenas enfeites, são ferramentas vitais em seu mundo subaquático.
É fascinante como esses majestosos animais sobrevivem nas águas geladas. Prepare-se para se surpreender com a Olimpíada Nacional de Ortografia. Este concurso anual no Siam, Hawaii, se tornou um evento emocionante, atraindo milhões de espectadores a cada ano. Desde seu início modesto em 1925, a Olimpíada cresceu de uma pequena reunião para uma sensação nacional, mostrando as habilidades impressionantes de ortografia de jovens participantes de todo o país. Competidores de 8 a 14 anos se dedicam a memorizar palavras difíceis e suas origens, frequentemente impressionando o público com suas habilidades. A tensão aumenta enquanto eles competem em uma série de rodadas intensas, lutando não apenas pela fama, mas também por bolsas de estudo e troféus. Pais e fãs os apoiam entusiasticamente da plateia, enquanto os espectadores em casa aguardam ansiosamente para ver quem será o campeão, porque esse evento conquistou o coração de tantos e o que torna essas crianças tão incríveis. No Alasca, existe uma lei surpreendente que proíbe a observação de alces do ar. Essa medida visa proteger esses magníficos animais das ameaças da caça aérea. Os alces são criaturas grandes e majestosas, desempenhando um papel importante no ecossistema, e suas populações precisam de proteção para prosperar. A lei incentiva o respeito, encorajando os amantes da natureza a observar esses gigantes pacíficos a uma distância segura no solo. Observar alces em seu habitat natural é uma experiência agradável, permitindo que as pessoas apreciem seu comportamento sem perturbá-los. Seja caminhando pela floresta ou desfrutando de uma vista pitoresca, encontrar alces pode ser mágico, tornando as paisagens do Alasca ainda mais impressionantes. Portanto, da próxima vez que você explorar a natureza, não se esqueça de olhar atentamente para esses animais incríveis, mas sempre mantendo uma distância segura. Prepare-se para se surpreender com os reflexos nos espelhos. Muitas pessoas acreditam que 2 espelhos se olhando criam reflexos infinitos, mas não é bem assim. Cada reflexo fica cada vez mais fraco, até desaparecer. Esse fenômeno interessante acontece porque os espelhos não são perfeitos. Eles absorvem um pouco da energia da luz a cada reflexão. Imagine que você está entre 2 espelhos e vê uma série de seus reflexos, mas ao olhar mais fundo nesse corredor brilhante, sua imagem vai perdendo a intensidade. O primeiro reflexo parece nítido e brilhante, mas no 10º ou 20º ele fica muito mais fraco. Esse efeito de diminuição acontece porque os espelhos não conseguem refletir 100% da luz. Portanto, embora você possa desfrutar dessa visão fascinante por um tempo, não espere encontrar um fluxo infinito da sua imagem olhando para você em um eco sem fim de reflexos. A verdade é que os escritórios mudaram o trabalho para sempre. Em 1968, o designer Robert Propst apresentou o revolucionário sistema Action Office, que transformou nossa visão sobre espaços de escritório. Antes dessa inovação, a maioria dos locais de trabalho consistia em filas de mesas isoladas, dificultando a colaboração e limitando a criatividade. Propst queria criar um ambiente que combinasse espaço pessoal com oportunidades de interação, levando à ideia de privacidade social. Seu design permitiu a criação de áreas de trabalho flexíveis, onde os funcionários podiam se comunicar, mantendo a sensação de território pessoal. Essa nova abordagem transformou o escritório monótono em um espaço de trabalho dinâmico, que favorece o trabalho em equipe e a comunicação entre colegas. Hoje, ainda podemos ver ecos da visão de Propst em escritórios abertos e espaços colaborativos, destacando a influência duradoura do escritório na cultura do trabalho. Então, da próxima vez que você estiver sentado em seu escritório, lembre-se do visionário que iniciou essas mudanças. Prepare-se para se surpreender com a história dos códigos postais. Em 1963, os Estados Unidos deram um passo importante na entrega de correspondências ao tornar os códigos postais obrigatórios. Essa mudança trouxe ordem e eficiência ao sistema postal, facilitando a triagem e a entrega de cartas para o serviço postal dos ECNI, a UA. Antes, as pessoas podiam enviar cartas sem nenhum código, o que frequentemente causava confusões e atrasos. Com a introdução do código postal de 5 dígitos, cada região do país recebeu um número de identificação único. Imagine como seria receber uma carta hoje sem um código postal. Seria um verdadeiro caos. Ao garantir que cada envio tivesse um código postal, o serviço postal reduziu significativamente a chance de erros na entrega. Essa inovação não apenas simplificou a entrega de correspondências,
mas também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da logística moderna. Você já se perguntou como nossa comunicação seria diferente hoje se os códigos postais não existissem? E se eu te contar sobre o design incomum do Tesla Cybertruck? Este carro revolucionário, apresentado em 2019, parece ter saído de um filme de ficção científica. Com sua forma angular e aço inoxidável brilhante, o Cybertruck se destaca entre os caminhões tradicionais do mercado. Algumas pessoas ficaram empolgadas com seu estilo ousado e diferente, enquanto outras tiveram sentimentos mistos sobre sua aparência. No entanto, apesar das opiniões divergentes, o Cybertruck conseguiu um número impressionante de pré-vendas, mostrando que há um grande interesse por designs automotivos ousados. Este veículo promete características impressionantes, como alta resistência e tecnologia avançada, atraindo aqueles que buscam inovação. A Tesla continua desafiando as tradições, e o Cybertruck é apenas um exemplo de seu espírito aventureiro. Você está pronto para aceitar essa nova era no design de automóveis? Surpreendentemente, é um fato que papelão pode ser arte. Conheça Monami Ono, um brilhante artista japonês que transforma o cotidiano, como caixas da Amazon, em esculturas impressionantes. Em vez de jogar esses pacotes amassados na reciclagem, ele os corta, dobra e monta com habilidade, transformando o comum em criações dignas de galeria. Cada escultura não representa apenas uma caixa. Ela conta uma história que entrelaça sua história com a visão imaginativa de Monami Ono. Essa abordagem não apenas destaca seu talento, mas também traz atenção à sustentabilidade no mundo da arte. As obras de Monami Ono ganharam reconhecimento em galerias prestigiadas no Japão, atraindo amantes da arte e colecionadores que apreciam inovação. Algumas peças chegaram a ser vendidas por mais de 11 mil euros. Essa jornada notável do descarte à arte traz uma nova perspectiva sobre o que consideramos lixo. Da próxima vez que você receber um pacote, pare e reflita sobre o potencial escondido. Talvez ele possa se transformar em algo extraordinário. A arte de Monami Ono incentiva todos a reavaliar objetos do dia a dia e abraçar a beleza da reciclagem. Seu lixo pode se tornar um tesouro? Isso pode te surpreender. Mulheres podem ter QIs excepcionais. Marilyn Vassan e Edith Stern são duas mulheres incríveis que expandiram os limites da inteligência humana, cada uma alcançando resultados impressionantes em QI. Por exemplo, Vassan tem um resultado impressionante de 228, um dos mais altos já registrados. As conquistas delas desafiam os estereótipos comuns sobre gênero e inteligência, mostrando que as mulheres são tão capazes de ter habilidades mentais excepcionais quanto os homens. Ambas contribuíram significativamente em diversas áreas, usando sua alta inteligência não apenas para alcançar sucesso, mas também para inspirar outras pessoas. Vassan, conhecida por seu trabalho em problemas lógicos e como colunista, abriu portas para discussões sobre as capacidades intelectuais das mulheres. Enquanto isso, Stern, com sua experiência em engenharia e tecnologia, prova que a genialidade feminina não tem limites. Será que finalmente estamos começando a reconhecer todo o potencial da inteligência feminina? Veja algo incrível sobre lamber o cotovelo. Parece um desafio bobo, mas há uma explicação científica para o motivo pelo qual a maioria de nós não consegue fazer isso. A amplitude de movimento do braço humano é limitada pela sua anatomia, que é composta por ossos, músculos e articulações projetados para realizar várias tarefas, mas não essa. Para conseguir a impressionante façanha de lamber o cotovelo, seria necessário ter uma flexibilidade extraordinária e uma língua que alcance muito mais longe do que o normal, características que poucos possuem. Embora um pequeno número de pessoas com articulações hipermóveis possa ter sucesso, para a maioria de nós, a tentativa geralmente resulta em risadas e um pouco de dor no pescoço. Essa limitação divertida serve como uma ilustração interessante da anatomia humana e da mobilidade das articulações. Então, da próxima vez que você se reunir com amigos, por que não propor esse desafio? Com certeza vai gerar risadas e despertar a curiosidade sobre como nossos corpos funcionam. Você não só vai se divertir, mas também terá um assunto único para conversar, que destaca nossa experiência humana compartilhada. Quais outras verdades surpreendentes sobre nossos corpos podem despertar seu interesse? O que aconteceu com as múmias do Antigo Egito? Muitas múmias antigas não se deterioraram, mas foram usadas como remédio na Idade Média. Essa prática estranha surgiu da crença de que o pó de múmia tinha propriedades curativas mágicas.
As pessoas acreditavam que os restos triturados das múmias podiam curar várias doenças, levando ao seu uso na medicina da época. Como resultado, as múmias eram moídas em pó, e essa tendência incomum reduziu significativamente o número de exemplares inteiros que podemos estudar hoje. Imagine a surpresa dos arqueólogos modernos ao descobrir a conexão entre a história e os equívocos da medicina. O que poderíamos aprender com esses restos preservados se não tivessem sido transformados em pó? Este capítulo controverso da história nos lembra de como as crenças culturais podem moldar nossa compreensão do passado, muitas vezes de maneiras inesperadas. Hoje, as múmias nos oferecem um vislumbre da vida dos antigos egípcios, mas o impacto histórico de sua exploração levanta questões éticas sobre como tratamos os restos de civilizações passadas. Podemos ver flores que refletem nossa vida. Essa analogia interessante compara flores em um copo ao nosso comportamento. Assim como as flores florescem lindamente em um copo, as pessoas muitas vezes se sentem limitadas pelo ambiente ou pelas circunstâncias. Imagine uma flor vibrante, cheia de vida, mas presa ao tamanho do copo. Ela cresce, mas seu desenvolvimento é contido. Da mesma forma, muitos de nós podem se sentir presos devido a expectativas sociais, medos ou dúvidas pessoais. Essa metáfora nos faz refletir se estamos nesses limites por vontade própria ou se podemos superá-los. Quando percebemos qual é o copo que nos restringe, podemos começar a buscar caminhos para a liberdade e novas oportunidades em nossas vidas. Seja um novo hobby, conhecer pessoas diferentes ou repensar crenças antigas. As possibilidades são infinitas se decidirmos sair desse copo. Então, qual será seu próximo passo em direção à liberdade? Difícil de acreditar, mas as declarações de guerra mudaram em 1942. Os Estados Unidos fizeram sua última declaração oficial de guerra contra a Hungria, Bulgária e Romênia durante a Segunda Guerra Mundial. Essa declaração, feita em 5 de junho de 1942, foi um marco na história do EUAR, pois marcou o fim das declarações tradicionais de guerra. Em vez de declarar guerras oficialmente no futuro, os poderes militares se tornaram a nova norma. Essa mudança permitiu ao governo do EUA responder mais rapidamente a ações militares, sem o longo processo de uma declaração oficial. Basicamente, o Congresso deu ao presidente mais flexibilidade para reagir rapidamente a crises. Embora os EUA tenham participado de muitos conflitos desde 1942, incluindo guerras na Coreia, Vietnã e Iraque, o Congresso raramente fez declarações oficiais de guerra. Essa mudança reflete a abordagem moderna da guerra e destaca como os conflitos globais evoluíram ao longo do tempo. O que realmente desperta a curiosidade global sobre Bir Tawil. Esta região surpreendente ocupa cerca de 795 milhas quadradas de terra, situada entre o Egito e o Sudão, e é a única área de terra não reivindicada fora da Antártica. O status único de Bir Tawil surgiu de uma disputa de fronteira em torno de uma área vizinha chamada Triângulo de Halaib, que ambos os países reivindicam. Portanto, em vez de lutar por Bir Tawil, Egito e Sudão, na verdade, o ignoram, deixando-o desocupado. Essa situação estranha atrai aventureiros, exploradores e até mesmo aqueles que sonham em criar um novo estado, considerando essa terra para habitação ou exploração. As pessoas ficam fascinadas com a ideia de viver em um lugar sem governo e fronteiras oficiais. Embora o ambiente desértico severo torne isso difícil, a ideia de reivindicar esse canto esquecido capturou a imaginação de muitos. Quem sabe quais segredos e histórias esta terra inexplorada esconde? Surpreendente, mas os humanos não têm osso peniano. Ao contrário de muitos outros mamíferos, como cães e macacos, os humanos são um dos poucos primatas que não possuem o baculum, também conhecido como osso peniano. Essa pequena estrutura óssea pode variar em tamanho e forma entre as espécies, oferecendo suporte durante a cópula. Por exemplo, em gorilas, o baculum pode ser bastante longo, enquanto em roedores ele apresenta formas únicas que atendem às suas necessidades reprodutivas. Mas por que os humanos perderam essa característica? Uma das teorias sugere que isso pode estar relacionado à nossa estrutura social e ao comportamento durante a reprodução. A reprodução humana é mais focada em laços emocionais do que apenas em aspectos físicos. Essa mudança evolutiva pode ter contribuído para o surgimento de diferentes estratégias reprodutivas, levando-nos a valorizar a companhia.
Curiosamente, a ausência do baculum parece não afetar nosso sucesso reprodutivo, levantando questões intrigantes sobre a evolução e como diferentes espécies se adaptam ao longo do tempo. Não é surpreendente como nossos corpos evoluíram de maneira tão única. Você vai se surpreender. O incrível sistema Spark. Imagine ter uma mochila de 25 quilos que se transforma em paraquedas quando você mais precisa. É isso que o sistema Spark faz. Ele é projetado para diversas aventuras e permite descer com segurança de alturas de até 1000 metros. Seja um salto de grandes altitudes ou uma situação de resgate, o paraquedas inflável garante um pouso seguro, tanto em terra firme quanto na água. Feito de materiais leves mas resistentes, o sistema Spark muda nossa percepção de segurança em esportes radicais, operações de resgate e até em ações militares. Não é mais necessário se preocupar com pousos perigosos. Com o sistema Spark, você pode descer suavemente e com confiança. Essa tecnologia inovadora pode salvar vidas e transformar nossa relação com a altura. Além disso, é compacta o suficiente para ser facilmente transportada, tornando-se uma verdadeira descoberta para os amantes de adrenalina e atividades ao ar livre. Pronto para levar suas aventuras a novas alturas com o sistema Spark? Imagine a liberdade de descer com segurança. Você não vai acreditar como o Hotmail foi hackeado em 1999. Um choque para todos. Os hackers descobriram uma falha grave no Hotmail, que permitia a qualquer um acessar contas usando a senha simples ICOE. Esse incidente mostrou o quão frágil era a segurança na internet no final dos anos 90. Muitas pessoas estavam apenas começando a usar e-mail e muitas vezes não entendiam a importância de senhas fortes. Empresas como o Hotmail, um dos primeiros serviços de e-mail, tentavam atrair usuários enquanto tentavam proteger informações confidenciais. A vulnerabilidade gerou pânico entre os usuários e destacou a necessidade de melhorar os protocolos de segurança. Como resultado, as empresas de tecnologia começaram a investir em criptografia e medidas de segurança mais complexas para proteger as contas dos usuários. Esse hack foi um alerta, ensinando tanto os usuários quanto os provedores sobre a importância de escolher senhas difíceis e de melhorar constantemente as medidas de segurança online. Ele abriu caminho para ambientes online mais seguros hoje, mas será que algum dia estaremos completamente protegidos contra hackers? Por que o Cazaquistão atrai amantes do espaço? O Cazaquistão abriga Baikonur, o maior e mais antigo centro espacial do mundo, localizado nas vastas extensões do deserto cazaque. Este incrível local se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua rica história, pois foi de Baikonur que, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, decolou. O cosmodromo teve um papel importante no programa espacial soviético, sendo o cenário de várias missões significativas, incluindo o histórico voo Apollo-Soyuz em 1975, que foi a primeira missão espacial conjunta entre os Rappersila e a União Soviética. Hoje, Baikonur continua em operação, servindo como plataforma de lançamento para missões espaciais internacionais, e atrai milhares de visitantes e entusiastas do espaço que desejam ver os emocionantes lançamentos de foguetes. Graças à sua profunda conexão com a exploração espacial, Baikonur encanta aqueles que sonham em alcançar as estrelas. Você já esteve em uma sauna finlandesa? Na Finlândia, as saunas não são apenas um lugar para relaxar. Elas fazem parte da cultura. Imagine-se relaxando após um longo dia em uma sauna aconchegante de um hotel 3 estrelas, onde o vapor quente envolve você, ajudando a aliviar o estresse. Este hotel oferece não só quartos confortáveis, mas também convida os hóspedes a desfrutar dessa tradição tão querida. Na cultura finlandesa, as saunas são usadas para relaxar, socializar e até para conversas importantes. O calor relaxante abre os poros, melhora a circulação e pode ajudar na recuperação muscular. Muitos finlandeses frequentam a sauna regularmente, às vezes até uma vez por semana. Visitar a sauna em um hotel não só permite que você conheça os costumes locais, mas também traz muitos benefícios para a saúde. Portanto, se você estiver na Finlândia, não perca a oportunidade de experimentar esse aspecto único e revitalizante da vida finlandesa. E se eu te contar sobre a misteriosa tribo dos Sentineles? A Ilha Norte Sentinel é o lar de um dos grupos mais intrigantes e isolados do planeta, os Sentineles. Essa tribo, que conta com uma população estimada entre 50 e 500 pessoas, deixou claro que deseja permanecer afastada do mundo exterior.
A recusa deles em entrar em contato com o mundo externo é tão forte que eles defendem ferozmente seu território de qualquer intruso, incluindo pesquisadores. Isso gerou uma combinação interessante de curiosidade e cautela, já que muitos governos declararam a ilha como fechada para proteger o modo de vida da tribo. Os sentineles vivem como seus ancestrais, dependendo da pesca, caça e coleta de alimentos para sobreviver. Imagine um mundo onde as pessoas vivem completamente fora da sociedade moderna. Quais segredos e conhecimentos eles podem guardar, intocados pelas tecnologias e pela globalização de hoje? E se eu te contar sobre o Festival de Teatro de Avignon? Este evento incrível, fundado em 1947, transforma a encantadora cidade de Avignon em um centro de artes cênicas todos os verões. Artistas de todo o mundo se reúnem para apresentar uma variedade de performances, desde clássicos até ousadas obras de vanguarda. Imagine, teatros antigos e pátios cheios de produções vibrantes, cativando o público em um cenário histórico. A cada ano, o festival atrai milhares de visitantes ansiosos para sentir a magia das apresentações ao vivo em locais icônicos, como o Palácio dos Papas e a Prefeitura. Não importa se você é um fã de teatro ou apenas tem interesse em arte, sempre há algo para todos. A atmosfera é elétrica e as apresentações de rua trazem ainda mais emoção. Então, se você tiver a oportunidade de visitar Avignon durante o festival, não perca. É uma experiência inesquecível. Fatos incríveis sobre diamantes. Essas pedras brilhantes, frequentemente associadas ao luxo e ao amor, têm um começo modesto. Os diamantes foram encontrados pela primeira vez no fundo de rios na Índia, onde sua natureza dura e brilhante chamou a atenção dos antigos caçadores de tesouros. Os leitos dos rios, moldados pela correnteza implacável da água, funcionaram como depósitos naturais, libertando as pedras de suas casas de pedra na terra. Devido ao seu brilho único e incrível dureza, os diamantes rapidamente se tornaram objetos de desejo, valorizados por sua beleza e durabilidade. Com o aumento da popularidade dessas pedras fascinantes, a demanda por elas cresceu, levando a práticas de mineração em larga escala, que se espalharam além da Índia. Hoje, os diamantes estão em várias partes do mundo, mas sua origem indiana continua sendo uma parte importante de sua história. Na próxima vez que você admirar um diamante, lembre-se de sua fascinante jornada do fundo do rio até as joalherias. Você pode acreditar na trágica história de Kitty Genovese. Em 1964, Kitty Genovese foi brutalmente atacada perto de sua casa em Nova York, e o que aconteceu a seguir chocou todo o país. Apesar de seus gritos e pedidos desesperados por ajuda, ninguém dos 38 testemunhas veio em seu socorro, ilustrando um fenômeno social assustador, conhecido como efeito espectador. Esse comportamento ocorre quando as pessoas assumem que alguém mais assumirá a responsabilidade, levando à inação. O caso de Kitty mostrou como o ambiente urbano pode tornar as pessoas menos sensíveis, reduzindo a probabilidade de intervenção em situações de emergência. Quando as notícias sobre seu assassinato se espalharam, isso gerou discussões sobre responsabilidade pessoal e o dever moral de ajudar os outros. Por que tantas pessoas simplesmente ficaram paradas enquanto ela sofria? Essa pergunta continua a nos inquietar, nos levando a refletir sobre nossas ações em situações de crise. Mesmo hoje, sua morte trágica serve como um poderoso lembrete para não ficarmos indiferentes e sempre estender a mão para ajudar aqueles que precisam. Incrível, mas é verdade. A energia se conserva. Esse princípio, conhecido como a lei da conservação da energia, diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Por exemplo, quando você dirige um carro, o combustível queima, liberando energia química que se transforma em energia cinética para mover o veículo. Da mesma forma, as plantas realizam a fotossíntese, convertendo a luz solar em energia química armazenada na glicose. Em ambos os casos, a quantidade total de energia no sistema permanece constante, mesmo com a mudança de suas formas. Essa ideia fascinante é importante para entender como a energia flui em nosso mundo, desde a comida que comemos até o combustível que alimenta nossos carros. Portanto, seja uma folha absorvendo luz solar ou seu motor funcionando a todo vapor, a energia está sempre presente, apenas mudando sua roupa. É verdade que as lágrimas combatem micróbios? Pode parecer surpreendente, mas as lágrimas não são apenas uma reação emocional. Elas contêm uma enzima poderosa chamada lisozima, que luta contra micróbios.
Essa enzima especial é fundamental para a saúde dos nossos olhos, combatendo diferentes tipos de bactérias que podem causar infecções. Sempre que você chora, seja de alegria, tristeza ou irritação, a lisozima é liberada para ajudar a limpar os olhos de bactérias nocivas. Essa enzima incrível destrói as paredes celulares de algumas bactérias, impedindo sua multiplicação. É por isso que suas lágrimas podem oferecer uma proteção extra para os olhos. Além disso, as lágrimas ajudam a manter os olhos úmidos e a lavar poeira e sujeira, o que também contribui para a saúde ocular. Portanto, da próxima vez que você derramar uma lágrima, lembre-se de que isso não é apenas um sinal de emoção, mas também um mecanismo de defesa natural que trabalha ativamente para manter seus olhos seguros e saudáveis. Prepare-se para se surpreender com a incrível voz de Ima Sumac. Nascida no Peru, Sumac foi uma soprano lendária, com um alcance de 6 oitavas. Essa habilidade impressionante não apenas encantava o público, mas também gerava lendas fascinantes sobre sua origem. Alguns sussurravam que ela vinha de uma antiga nobreza, enquanto outros ousavam sugerir que ela poderia ser uma extraterrestre. Com uma voz tão poderosa, Sumac facilmente alcançava notas altas, deixando os ouvintes sem fôlego. Seu talento levou a música tradicional peruana ao cenário mundial, misturando-a com estilos clássicos e operísticos. Durante suas apresentações ao redor do mundo, seu som único chamava a atenção e expandia os limites da música. Embora Ima Sumac tenha falecido em 2008, seu legado continua vivo, inspirando incontáveis cantores e músicos a buscar a grandeza. O que você acha que tornava sua voz tão especial? Você sabia sobre a imagem mais antiga de um ser humano? Esta incrível fotografia capturou um bebê, marcando não apenas o momento mais inicial de sua vida, mas também a primeira imagem já feita dele. Imagine um pequeno bebê com os olhos bem abertos, eternamente congelado no tempo graças a uma câmera do passado. A singularidade dessa foto destaca uma ideia interessante. Cada imagem que temos de alguém é seu eu jovem naquele momento específico, mas a primeira foto também é a mais antiga. A primeira fotografia de uma pessoa foi tirada em 1838 pelo inovador Louis Daguerre. É impressionante pensar como a tecnologia começou com coisas tão simples. Cada foto que tiramos cria uma cronologia da vida de uma pessoa, mostrando como ela cresce e muda ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você olhar para uma foto antiga, lembre-se de que pode ser a memória mais antiga de alguém. Que incrível, não é? Vamos desvendar a verdade sobre as corridas de drift com carros controlados por rádio. Este é um hobby emocionante que envolve pilotos habilidosos manobrando pequenos carros em pistas desafiadoras, mostrando suas habilidades de drift. Imagine uma pista de corrida em miniatura, onde os carros aceleram, deslizam e driftam em perfeita sincronia, guiados por mãos experientes. Os pilotos usam controles remotos para superar obstáculos, curvas acentuadas e até rampas, demonstrando precisão e estilo impressionantes. Aqui não se trata apenas de velocidade. Estilo e técnica são fundamentais, já que os motoristas driftam habilidosamente seus carros nas curvas, criando espetáculos incríveis de controle. Entusiastas costumam se reunir em eventos para competir, trocando dicas e truques para melhorar seus desempenhos. A diversão de ver esses pequenos carros girando e deslizando é semelhante a verdadeiras corridas de drift, tornando as corridas de drift, com carros controlados por rádio, um espetáculo emocionante para espectadores de todas as idades. Pronto para se juntar a esse hobby de alta velocidade? É verdade que as tatuagens maori contam histórias? Na Nova Zelândia, a arte tradicional de tatuagem entre os maoris é chamada de moko, se for no rosto, e tomoko, se cobre o resto do corpo. Essas tatuagens incríveis fazem muito mais do que apenas parecer bonitas. Elas têm um papel importante na expressão da identidade, nas narrativas e no status social. Cada marca na pele conta algo significativo sobre a pessoa que a usa, como sua linhagem, conquistas ou experiências. Para os maoris, essas tatuagens são uma conexão com sua cultura e um símbolo de orgulho. Os padrões não são escolhidos aleatoriamente. Eles são cuidadosamente criados para refletir histórias familiares e conquistas pessoais. Na verdade, receber um moko ou tomoko, muitas vezes, é uma experiência profundamente espiritual, ilustrando a poderosa conexão entre a pessoa e seu legado. Não é incrível como a arte pode transmitir tanto significado? Você sabia que os gatos ronronam para se curar?
Embora muitos pensem que o ronronar significa que o gato está apenas feliz, na verdade não é tão simples. Os gatos produzem o ronronar em uma frequência de cerca de 25 Hz, que tem propriedades curativas incríveis. Esse som de baixa frequência pode estimular a produção de fatores de crescimento e colágeno, ajudando na cicatrização de seus ossos e tecidos. Na verdade, muitos donos de gatos notaram que seus amigos peludos ronronam mais quando estão com dor ou se sentindo mal, o que pode significar que eles usam esse som calmante para se autocurar. Então, quando seu gato se aninha em seu colo e começa a ronronar, ele pode estar desfrutando do momento, mas também pode estar usando esse poder curativo e instintivo. Não é incrível como algo tão simples como o ronronar pode ter consequências tão profundas? E se eu te contar sobre Bir Tawil? Essa região interessante fica entre o Egito e o Sudão, e é um tesouro raro, conhecido como uma das poucas áreas desabitadas do nosso planeta. Bir Tawil tem cerca de 2.060 km², e ao contrário da maioria dos territórios, nenhum país reivindicou a posse dele. A origem dessa terra sem dono é bastante fascinante. Está ligada a uma disputa de fronteira que começou no século XIX, especialmente com o Triângulo de Halaib. Como nem o Egito, nem o Sudão querem reivindicar Bir Tawil, esse lugar permanece único, onde exploradores corajosos podem viajar sem entrar no território de nenhum país. Imagine vastas paisagens intocadas e a sensação de liberdade. Apesar de sua aparente solidão, essa região atrai a atenção de quem se interessa por terras inexploradas e anomalias políticas. É curioso como esse lugar estranho continua a existir em um mundo de fronteiras. Você sabia que a Agava luta pelos direitos à moradia? Na ensolarada cidade de Coachella, uma questão jurídica relacionada à Agava chamou a atenção de muitos. Agava não é apenas um nome, representa um movimento sólido pelos direitos das pessoas que buscam um lugar que possam chamar de lar. Essa questão destaca a importância de garantir o acesso a moradias seguras e confiáveis para todos. Com o aumento do número de moradores e apoiadores dessa causa, fica evidente a conexão entre a lei e os direitos humanos. Muitos membros da comunidade acreditam que resolver as questões de moradia é fundamental para criar um ambiente de apoio. As discussões em torno da Agava iluminam as dificuldades enfrentadas por inúmeras pessoas e famílias. O que acontecerá a seguir em Coachella? A Agava abrirá caminho para um futuro melhor em direitos à moradia. O que realmente afeta nosso olfato? A anosmia é a perda total do olfato e pode mudar muito a forma como percebemos o mundo. Nosso olfato está intimamente ligado ao gosto, então quando as pessoas perdem essa habilidade, não apenas deixam de sentir o aroma de biscoitos frescos ou flores, muitas vezes percebem que a comida fica sem sabor e pouco atraente. Imagine como é comer seus pratos favoritos sem aqueles cheiros agradáveis que realçam o sabor. A anosmia pode ocorrer por várias razões, como infecções virais, alergias ou até alguns medicamentos. Embora algumas pessoas recuperem o olfato com o tempo, outras podem ter dificuldade em lidar com isso por longos períodos. Cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de ajudar aqueles que sofrem de anosmia. Eles estão estudando métodos que podem restaurar esse sentido importante, permitindo que as pessoas voltem a desfrutar do mundo dos aromas. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto nossas vidas? Você sabia que as corujas voam sem fazer barulho? Essas aves incríveis desenvolveram a habilidade de se mover à noite sem emitir som, o que as torna excelentes caçadoras. Suas asas são projetadas com bordas macias que quebram a turbulência do ar, permitindo que se aproximem de suas presas sem serem percebidas. Imagine uma grande coruja de orelhas longas pairando silenciosamente sobre o chão da floresta, atenta ao ruído de um rato ou ao movimento de um passarinho. Essa adaptação única não só ajuda a capturar o jantar, mas também as protege de ameaças. As corujas são criaturas noturnas, o que significa que estão mais ativas à noite, e sua capacidade de voar sem fazer barulho é fundamental para sua estratégia de caça. Existem cerca de 200 espécies de corujas no mundo, e cada uma delas dominou essa habilidade de se manter discreta, desde a pequena coruja elfo até a majestosa coruja buraqueira. Então, da próxima vez que você estiver em uma floresta silenciosa à noite, fique atento. Pode ser que uma coruja passe voando. Poucos sabem, mas a Pixar está prosperando. O segredo do sucesso da Pixar na criação de blockbusters
está em sua abordagem única de colaboração com a Disney. Diferente de muitos estúdios que priorizam músicas marcantes ou cenas engraçadas, a Pixar foca na narrativa e no desenvolvimento de personagens. Isso significa que cada filme é feito por um grupo diverso de artistas, roteiristas e técnicos que trabalham juntos em uma ideia comum. Essa interação em equipe não só enriquece suas histórias, mas também estimula a criatividade, permitindo o surgimento de novas ideias. Por exemplo, embora usem humor, o foco permanece na criação de narrativas emocionantes, que ressoam com o público de todas as idades. Graças à cultura de colaboração, a Pixar conseguiu criar filmes icônicos como Toy Story e Procurando Nemo, que não apenas entretêm, mas também abordam temas universais. Não é incrível como o trabalho em equipe pode levar a resultados tão mágicos? Difícil de acreditar, mas sua língua é única. Assim como cada pessoa tem suas impressões digitais, cada um tem uma impressão única da língua. Esse fato incrível destaca a diversidade de nossos corpos. A superfície da sua língua é coberta por pequenas elevações, chamadas papilas, que formam padrões únicos, como uma assinatura. Pesquisadores começaram a estudar a possibilidade de usar as impressões da língua para a identificação, o que no futuro pode complementar ou até substituir métodos tradicionais, como impressões digitais ou reconhecimento facial. Imagine poder desbloquear seu telefone ou confirmar sua identidade com a língua. Embora a tecnologia ainda esteja em fase inicial, as possibilidades são empolgantes. Essa característica incomum da anatomia humana vai além da simples individualidade. Pode mudar os sistemas de segurança no futuro. Então, da próxima vez que você mostrar a língua, lembre-se de que não é apenas para saborear. É uma mini obra-prima que representa você. Você toma milhares de decisões todos os dias. Isso pode te surpreender. Em média, os adultos enfrentam cerca de 35 mil escolhas diariamente. Pense nisso. Toda manhã, você decide se vai apertar o botão de soneca ou levantar da cama, o que comer no café da manhã e qual caminho seguir para o trabalho. Muitas decisões são pequenas e rotineiras, como o que vestir ou o que almoçar. No entanto, algumas escolhas podem ser significativas, como a escolha da profissão ou a decisão de se mudar para uma nova cidade. Cada uma dessas decisões, grandes ou pequenas, molda a nossa vida. Curiosamente, pesquisadores sugerem que a quantidade de decisões pode levar à fadiga de decisão, dificultando a escolha de opções sensatas ao longo do dia. Então, como lidar com tantas decisões sem se sentir sobrecarregado? Encontrar maneiras de simplificar as escolhas ou estabelecer rotinas pode ajudar a manter a clareza e aumentar a confiança na tomada de decisões. É verdade que os porcos são mais inteligentes que os cães? Com certeza, os porcos são animais extremamente inteligentes, muitas vezes com habilidades cognitivas que podem superar as de nossos amados cães. Estudos mostraram que os porcos conseguem resolver tarefas complexas, reconhecer símbolos e até se orientar facilmente em labirintos. Essa inteligência não se limita à resolução de problemas. Os porcos também demonstram um grande intelecto emocional. Eles se comunicam entre si com diferentes sons e mostram empatia por seus semelhantes. Suas estruturas sociais são complexas e eles formam laços fortes com familiares e amigos. Esse reconhecimento crescente da inteligência dos porcos desafia nossa percepção desses animais e destaca sua importância nos ecossistemas. Compreender suas habilidades nos leva a repensar os estereótipos comuns sobre os porcos, lembrando que eles não são apenas animais de fazenda, mas seres conscientes com uma vida emocional rica. Então, da próxima vez que você ver um porco, pode ser que esteja olhando para uma criatura com uma mente genial. Você sabia que whisky e whisky não são a mesma coisa? A principal diferença está onde eles são produzidos. Na Escócia você encontrará whisky com I, enquanto na América é apenas whisky sem I. Essa diferença não é só na escrita, ela reflete ricas tradições culturais e métodos de produção. O whisky escocês, conhecido por seu sabor defumado, é frequentemente envelhecido em barris que antes continham xerez ou bourbon, o que lhe dá notas únicas. O whisky americano, como o bourbon, deve conter pelo menos 51% de milho, tornando seu sabor mais doce e encorpado. Cada tipo oferece uma experiência única para o seu paladar, seja puro ou em um coquetel. Então, da próxima vez que levantar um copo, lembre-se da história por trás de cada gole. Qual deles você prefere? Você sabia sobre os óculos com IA de Bobak Tavanagar?
Bobak Tavanagar, ex-líder da Apple, causou alvoroço no mundo da tecnologia com seu produto inovador chamado Frame. Esses óculos modernos, criados por sua empresa Brilliant Labs, competem com os populares Apple Vision Pro. A grande novidade do Frame é a impressionante função de assistente virtual. Quando você sussurra uma pergunta, os óculos mostram a resposta diretamente na lente, tornando a informação acessível sem precisar pegar o celular. Essa tecnologia, sem mãos, foi feita para facilitar a vida cotidiana. Com um preço de apenas $349, o Frame oferece uma entrada mais acessível no mundo da realidade aumentada em comparação com os concorrentes. Quer saber a previsão do tempo, encontrar informações rapidamente ou receber ajuda com a navegação? Esses óculos tornam tudo isso possível enquanto você está em movimento. Com essa tecnologia, você consegue imaginar como vamos interagir com a informação no futuro próximo? Você sabia que as letras hebraicas guardam segredos espirituais? Cada letra do alfabeto hebraico não é apenas um símbolo. Ela carrega significados profundos, enraizados na mística e na cabala judaica. Por exemplo, a letra Shin é frequentemente associada ao nome divino de Deus, representando a santidade e a presença divina. Por outro lado, a letra Aleph, que representa o número 1, simboliza a unidade e a totalidade da criação. Esse rico significado simbólico permeia os textos sagrados, onde cada letra contribui para a mensagem espiritual geral. Pesquisadores e místicos estudam esses significados há anos, acreditando que entender essas letras pode levar a insights mais profundos sobre a vida e o universo. Essa estrutura espiritual mostra que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também um caminho para uma compreensão espiritual mais profunda. Portanto, da próxima vez que você ver uma letra hebraica, lembre-se de que há muito mais escondido nela do que parece à primeira vista. Você consegue acreditar no recorde de Wayne Gretzky na NHL? Esse lendário jogador de hóquei estabeleceu uma marca impressionante, acumulando mais de 200 pontos em uma única temporada. Algo que ninguém mais na Liga Nacional de Hóquei conseguiu fazer. É incrível, mas Gretzky alcançou esse marco inacreditável 4 vezes durante sua brilhante carreira. Sua habilidade e visão no gelo eram incomparáveis, permitindo que ele fizesse passes e marcasse gols com uma velocidade sem precedentes. Imagine como é possível somar mais de 200 pontos enfrentando os melhores jogadores da liga. Seus recordes foram alcançados nos anos 80 e no início dos anos 90, quando ele encantava o público com sua capacidade de marcar gols e passes precisos. Para comparação, os jogadores mais próximos a ele só conseguiram ultrapassar a marca de 150 pontos algumas vezes. O talento extraordinário de Gretzky não só o tornou famoso, mas também mudou o próprio jogo. Será que algum jogador atual conseguirá desafiar esse incrível recorde? Você consegue imaginar que leiloeiros enfrentam problemas legais? Em Rhode Island, se passar por leiloeiro é, na verdade, ilegal. Essa regra única visa manter a integridade do processo de leilão, onde leiloeiros experientes usam suas habilidades de fala rápida para atrair lances de forma eficaz. Ao proibir que pessoas se façam passar por esses profissionais, a lei ajuda a proteger tanto compradores quanto vendedores de confusões e possíveis fraudes. Então, se você tem o talento de falar rápido, é melhor usá-lo em eventos mais apropriados, como um karaokê com amigos. Essa regra estranha destaca como diferentes estados podem ter suas próprias leis para lidar com questões locais, mostrando que ser leiloeiro exige não apenas talento, mas também confiabilidade. O que você acha? Leis assim deveriam existir em outras áreas para preservar a autenticidade? 50 milhões de balões podem realmente levantar uma casa. Você pode achar que isso parece uma cena do filme de animação Up, mas essa ideia não é tão louca assim. Para levantar uma casa comum com balões cheios de hélio, você precisaria de cerca de 50 milhões desses balões. O hélio é mais leve que o ar, e é por isso que os balões sobem. No entanto, para levantar algo tão pesado quanto uma casa, é necessária uma enorme quantidade de força de elevação. Por exemplo, um balão de festa padrão pode levantar cerca de 14 gramas. Se multiplicarmos isso pela quantidade de balões necessários, fica claro o quão grandiosa é essa ideia. Imagine uma nuvem colorida de balões levantando uma casa aconchegante, como no filme, flutuando sobre paisagens deslumbrantes, como a praia de Almeida, na Islândia. Embora sonhar com isso seja divertido, a logística e a segurança de um voo assim seriam bastante complicadas, não é mesmo? Por que a tarântula laranja brilhante chama tanta atenção?
Essa incrível aranha que vive na Ilha de Negros, nas Filipinas, pode crescer até quase 12 centímetros. Sua cor laranja vibrante, que se intensifica logo após a muda, a destaca na natureza. Essa mudança de cor ajuda a aranha de várias maneiras, como atrair parceiros ou avisar predadores. A tarântula laranja brilhante não é apenas bonita, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar as populações de insetos. Embora alguns possam achar as tarântulas assustadoras, esses seres geralmente são pacíficos e preferem se esconder das pessoas. Curiosamente, sua coloração vibrante funciona como uma espécie de camuflagem entre a densa vegetação de negros, permitindo que se misturem ao ambiente durante a caça ou o descanso. Observar essas lindas aranhas em seu habitat natural pode ser fascinante, revelando a rica biodiversidade das Filipinas. Com sua aparência única e importância ecológica, a tarântula laranja brilhante definitivamente pode nos ensinar muito sobre as maravilhas da natureza. E se você abrisse um paraíso para cobras? A ilha de Queimada Grande, um misterioso pedaço de terra na costa do Brasil, é famosa por sua população única de jararacas douradas. Essas cobras venenosas são perigosas e estão ameaçadas de extinção. Existem apenas cerca de 2.000 indivíduos, e o governo brasileiro restringiu o acesso à ilha para proteger esse frágil ecossistema. Essa cobra especial evoluiu para prosperar em seu habitat isolado, alimentando-se de aves que param na ilha durante a migração. Infelizmente, a perda de habitat e outras ações humanas aproximaram essas cobras da extinção. Por isso, a ilha está fechada para visitantes, o que só aumenta seu mistério. Imagine um lugar onde a natureza reina, mas apenas se for seguro. Você teria coragem de explorar esse santuário cheio de cobras? Um robô pode realmente arremessar a bola do centro da quadra? O robô Q6 da Toyota está fazendo sucesso no mundo dos esportes, mostrando uma incrível habilidade de fazer cestas a partir dessa distância difícil com precisão impressionante. Usando tecnologias avançadas de inteligência artificial, o Q6 é programado para analisar a quadra de basquete e calcular o ângulo e a força ideais para cada arremesso. Imagine um robô parado na linha central da quadra, visualizando a cesta e arremessando a bola sem esforço. Esse truque impressionante não só demonstra o potencial da IA no esporte, mas também abre novas possibilidades para o treinamento de atletas. Com essa tecnologia, podemos explorar como os robôs podem ajudar os jogadores a aprimorar suas habilidades, tornando os treinos ainda mais eficazes. A fusão entre esporte e robótica levanta questões fascinantes sobre o futuro das competições e dos treinamentos. Como os atletas humanos reagirão a esses desafios de alta tecnologia? Você já pensou em assinar conteúdo extra? A assinatura dá acesso a materiais e insights exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar. Muitas plataformas oferecem artigos, vídeos e até conteúdo interativo para assinantes, enriquecendo sua experiência e ajudando você a se manter atualizado sobre os temas que lhe interessam. Por exemplo, se você assinar uma revista científica, pode receber artigos aprofundados, relatórios especiais e até acesso a sessões ao vivo de perguntas e respostas com especialistas na área. Isso não só amplia seu conhecimento, mas também conecta você a uma comunidade de pessoas com interesses semelhantes. Além disso, as assinaturas muitas vezes incluem as últimas notícias e descobertas, que chegam diretamente ao seu e-mail, tornando o processo de se informar mais fácil do que nunca. Em nosso mundo acelerado, onde a informação muda constantemente, ter acesso a conteúdo relevante e selecionado pode ser uma grande vantagem. Então, por que não pensar no que você pode ganhar ao assinar? Isso pode ser seu ingresso para uma compreensão mais profunda dos temas que te fascinam. Você conhece a história oculta da Ilha Hart? Esta ilha pouco conhecida, localizada perto do Bronx, é o último lar de mais de 1 milhão de corpos não identificados desde o século XIX. A Ilha Hart, administrada pelo Departamento de Correções de Nova York, funciona como um cemitério público, principalmente para pessoas em situação de rua e aquelas que morrem sem familiares. Todos os dias, cerca de 25 corpos são enterrados lá, muitas vezes sem cerimônias ou celebrações. A ilha é importante para honrar vidas que, de outra forma, poderiam ser esquecidas. Sua história está ligada a temas mais amplos de justiça social e a importância de lembrar cada vida, independentemente das circunstâncias. Embora a Ilha Hart tenha sido usada para esse fim por muito tempo, ela também possui um aspecto memorial, onde as pessoas podem refletir sobre as vidas perdidas. Esforços continuam para aumentar a conscientização sobre o local
e encontrar maneiras de eternizar a memória dos sepultados lá. Você já pensou nas histórias que essas pessoas poderiam contar? Durante as gravações de Máquina Mortífera, Will Smith adotou uma abordagem original, utilizando uma câmera em primeira pessoa. Esse método trouxe uma nova perspectiva às cenas de ação, permitindo que o público se sentisse no centro da ação. Em vez de apenas assistir, a audiência pôde vivenciar tudo pela ótica dos personagens. Essa técnica inteligente não só aumentou a tensão nas perseguições, mas também deu mais liberdade criativa aos produtores na narrativa visual. O resultado? Um estilo visual dinâmico que destacou Máquina Mortífera no gênero de ação. Ao experimentar diferentes perspectivas, Smith e sua equipe criaram um espetáculo envolvente que impressionou tanto os fãs quanto futuros diretores. É incrível como soluções inovadoras podem mudar nossa percepção de um filme. Vamos revelar a verdade sobre o gato Crumph. Crumph é o gato mais velho do mundo, vivendo incríveis 38 anos e 3 dias. Este maravilhoso gato, que nasceu em 1967, superou todos os obstáculos e estabeleceu um recorde que ainda não foi batido. Enquanto a média de vida de um gato é de cerca de 15 anos, a longevidade extraordinária de Crumph chama a atenção de amantes de animais e veterinários. Seus donos lhe proporcionaram um lar amoroso e um estilo de vida saudável, mostrando que os cuidados adequados fazem a diferença. As pessoas frequentemente se perguntam quais segredos Crumph descobriu ao longo de sua longa vida. Ele tinha uma dieta especial ou atividades favoritas que mantinham sua brincadeira e energia? Embora possamos nunca saber todos os fatores que contribuíram para sua longevidade, a história de Crumph nos inspira a valorizar nossos amigos peludos e cuidar do seu bem-estar. Então, como podemos ajudar nossos pets a viver uma vida longa e feliz? Você sabia que os elefantes têm medo de abelhas? Isso pode surpreendê-lo, já que os elefantes são os maiores animais terrestres do planeta. Apesar de seu tamanho e força, eles realmente temem essas pequenas criaturas zumbidoras. Na África, esse medo levou a soluções inovadoras para os agricultores que tentam proteger suas colheitas dos elefantes famintos. Para afastar esses gigantes, alguns agricultores começaram a usar cercas feitas de colmeias. Essas cercas são compostas por colmeias reais, e quando os elefantes se aproximam demais, eles perturbam as abelhas, que saem em defesa. Esse método inteligente não só mantém os elefantes afastados, mas também ajuda a aumentar a população de abelhas, beneficiando tanto a agricultura quanto o meio ambiente. É incrível como uma criatura tão pequena como a abelha pode influenciar o comportamento de um animal tão grande. Então, da próxima vez que você ouvir um zumbido, pense sobre o impacto que as abelhas têm sobre os poderosos elefantes. Você pode se surpreender. A origem do termo nerd. O termo nerd se popularizou pela primeira vez graças ao Dr. Seuss em seu divertido livro de 1950, Se Eu Gerenciasse um Zoológico. Na história, ele descreveu um personagem excêntrico, mas com o tempo a palavra se tornou independente e se espalhou na cultura popular. Ao longo das décadas, o significado de nerd mudou bastante. Não é mais apenas um personagem estranho, mas um símbolo para aqueles que são apaixonados por temas intelectuais ou técnicos, desde programação até ficção científica. Essa transformação mostra como a literatura infantil, muitas vezes leve e imaginativa, pode ter um impacto duradouro na linguagem e na nossa percepção de diferentes personalidades. Hoje, ser nerd é celebrado em várias comunidades, demonstrando criatividade e entusiasmo em áreas que antes eram consideradas incompreensíveis. Não importa se você ama discutir as últimas inovações tecnológicas ou mergulhar no mundo da literatura fantástica, aceitar o rótulo de nerd pode ajudar a criar conexões e inspirar outros a seguir seus interesses. Como uma palavra do Dr. Seuss mudou nossa percepção sobre paixões. E se eu disser que as focas estão relacionadas aos ursos? Esse fato surpreendente vem de um ancestral comum que viveram milhões de anos atrás, já que ambos os animais pertencem à ordem dos carnívoros. As focas se adaptaram muito bem à vida no oceano, com corpos aerodinâmicos nadadeiras e camadas de gordura para manter o calor, enquanto os ursos prosperam em terra, evoluindo para poderosos mamíferos terrestres. É impressionante que essa conexão ainda se manifeste no comportamento, especialmente entre leões marinhos. Esses seres marinhos não apenas se comunicam em grupos como os ursos, mas também mostram técnicas de caça semelhantes. Imagine um grupo de leões marinhos trabalhando juntos para pegar peixes, o que lembra a caça em família dos ursos.
Essa conexão única nos lembra que a evolução molda as espécies de maneiras surpreendentes, unindo até os animais mais inesperados. Então, da próxima vez que você ver uma foca, pense em suas incríveis relações familiares com o poderoso urso. Você sabia que os samurais também eram artistas? Embora sejam conhecidos por suas habilidades de combate e disciplina, muitos samurais japoneses se dedicavam a diversas profissões além da espada. Esses guerreiros frequentemente se interessavam pela arte, mostrando talentos em poesia, caligrafia e pintura. Imagine um samurai imponente que não apenas empunha uma katana, mas também aplica cuidadosamente a tinta no papel, capturando a beleza da natureza ou expressando emoções profundas através de haikais. Essa combinação de maestria em combate e expressão artística os tornava semelhantes a pessoas do Renascimento, demonstrando que valorizavam o conhecimento e a criatividade tanto quanto a luta. Essas personalidades multifacetadas contribuíram para o desenvolvimento de um rico patrimônio cultural no Japão, provando que o espírito samurai não estava apenas na guerra, mas também em uma profunda apreciação pela beleza e pela arte. Não é incrível quão diversos eram seus talentos? Um fato interessante sobre os Nautilus. Esses seres incríveis existem há mais de 480 milhões de anos, o que os torna um dos grupos mais antigos de espécies sobreviventes na Terra. Imagine como eles viveram no fundo do oceano muito antes dos dinossauros. Os Nautilus são únicos por causa de suas belas conchas com câmaras, que não só os protegem, mas também os ajudam a se orientar no oceano, controlando a flutuabilidade. Ao encher diferentes câmaras com gás ou água, eles conseguem subir ou descer na coluna d'água, o que lhes permite caçar ou se esconder de predadores. Esses fósseis vivos fornecem aos cientistas informações valiosas sobre a história da vida marinha e a evolução. Estudando os Nautilus, aprendemos sobre o distante passado da Terra, quando os mares eram habitados por criaturas estranhas. É incrível que essa espécie tenha sobrevivido a tantas mudanças na história do nosso planeta.